Treino em Foco responde. Pô, e agora respondendo no Instagram também, hein? Exatamente. É doido o negócio. Olha só, pessoal, fiz uma postagem no Instagram, uma postagem que nós estamos chamando de postagem desafio. Por que postagem? Não sei se a galera está acompanhando lá no Instagram. Como é que é essa postagem prof_João_Moura no meu perfil no Instagram e também do Treino em Foco, tá? A postagem desafio é o seguinte, nós colocamos alguma situação lá e desafiamos a galera a interpretar e analisar. E aí a galera interpretando e analisando, nós colocamos opções com relação àquela análise e aí a galera tem que optar, ou opção 1, opção 2, ou no caso como eu coloquei lá, A, B, C ou D, coloquei 4 opções. E nessa postagem foi um exercício abdominal que eu estava executando no espaldar. E aí eu fiz uma análise cinesiológica e anatômica desse exercício. Anatômica cinesiológica, né, desse exercício. E dentro dessa análise eu coloquei opções. Dentro dessas opções tem uma verdadeiramente correta, completamente correta. As demais, né, tem algumas situações ali. Um errinho ali no meio. E a galera opinou, teve uma interação muito legal, a galera discutiu sobre a análise do exercício, foi muito legal. E esse vídeo aqui no YouTube é uma promessa que eu fiz lá no Instagram, numa live que eu fiz no Instagram, 2 dias atrás, dizendo que a partir daquela live também iria gravar no YouTube para discutir melhor essa análise, ia ficar documentado aqui no YouTube e também no nosso site. Não sei se você está nos assistindo no site ou no YouTube, mas de qualquer forma vai ficar documentada agora essa análise logo depois do que... Vinheta. Ah, olha aí, ó. Tô ligado, tem que estar ligado na vinheta. Bom, galera, voltando então da vinheta, nós vamos analisar, vocês estão tendo aqui na tela, não sei se o Jefferson está botando na edição, no meu perfil até agora foram 4.152 visualizações com 146 comentários da galera. Não, todos não foram só comentários da galera, foi as minhas colocações em relação a isso. Então eu vou abrir agora aqui o vídeo, né, a página da postagem e vou mostrar para vocês o abdominal, nós vamos discutir um pouquinho então isso aqui. Mas lembrando, se a galera está curtindo o Treino em Foco, gosta, já está inscrita no canal, aciona o sininho aí para ser notificado toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, vocês ficarem, ó... O pessoal do Treino em Foco lançou um vídeo novo lá, de repente é interessante, de repente tem um tema que vocês curtam para assistir. Porque senão vocês não vão ser notificados. E aí pode passar batida aí vários vídeos, talvez alguns que não tenham interesse, mas talvez outros que vocês tenham muito interesse e acabar passando batida. Então acionar as notificações é importante. E quem não está inscrito no canal, se curte o nosso trabalho e gosta, se inscreva aí no canal. Dá uma força para nós se inscrevendo no canal também, né? Beleza, galera? Então, olha só, eu abri a postagem aqui, que você já tem aqui na tela, com a seguinte frase, né? A seguinte pergunta. Que músculo está pegando o professor? Isso que a gente mais ouve na sala de musculação, né? Porque é recorrente isso pra caramba. E qual é o exercício? Vou rodar ele agora aqui do lado para vocês verem. Então, chegou um cara fortão, bonitão, braço de 45 centímetros, né? Absurdamente hipertrofiado. E aí esse cara mete um abdominal no espaldar. Dito abdominal, né? E aí vamos ver se pega reto abdominal. Que músculo tá pegando, professor? Não sei. Como que não sabe? Tá nas opções aqui. Ritmo de férias aí, não pode? Vamos ver as opções. Então eu fiz aí um desafio pra galera, por isso que foi um desafio. Coloquei o abdominal ali, não descrevi e entreguei o que realmente estava acontecendo e coloquei opções para a galera discutir, né? E aí vamos analisar aqui algumas opções que eu coloquei e analisar essas opções, né? Então tá aí o movimento, certo, galera? Esse é o movimento, fiz uma live no Instagram, a galera participou, também interagiu e agora aqui a gente vai analisar um pouco melhor isso, né? Um pouco melhor não, já analisei bem lá no Instagram, mas vou refazer essa análise agora aqui para ficar documentado, como eu disse. Então vamos lá, ó. Se eu não optar ainda em analisar as opções e analisar o exercício em si, algumas coisas nós temos que observar. Primeiro, onde está a resistência desse exercício? A resistência desse exercício é o próprio peso corporal, é óbvio, né? Então, de certa forma, é um exercício calistênico, porque eu não tenho sobrecarga aqui de anilha, não tenho sobrecarga de dumbbell, não tenho sobrecarga de barra, não tenho sobrecarga de caneleiras, não tenho sobrecarga de peso extra corpo nenhum. A sobrecarga é o peso corporal, então se assemelha muito nessas condições de característica ao treinamento resistido corporal. É um treinamento resistido, mas não é resistido com peso extra, é o peso do corpo e nós chamamos aqui de treinamento resistido corporal. Diferente do treinamento resistido manual, do treinamento resistido elástico e por aí vai. Então, treinamento resistido corporal, a calistenia. Então, a sobrecarga é o peso corporal, esse é o primeiro ponto. Qual é a direção dessa sobrecarga? Como ela é o peso corporal e o que está agindo aqui sobre o peso corporal?
Gravidade, né? É a gravidade. A direção dessa resistência ela está para baixo, ao movimento executado. Então eu estou executando um movimento. Esses movimentos, ou esse movimento executado, ele tem uma resistência. E essa resistência ela está na vertical para baixo, porque ela é gravitacional. Então quem é que está gerando essa resistência gravitacional? Vamos dar uma analisada aqui. A gravidade está para baixo na vertical e eu estou fazendo uma fase ascendente e descendente do movimento. Então é uma fase ascendente e descendente. Na fase ascendente, eu movimento para cima, contrariamente à gravidade, os pés, o segmento pé, o segmento perna, o segmento coxa, a pelve e a região lombar. Também poderia considerar ela se movimentando ascendentemente, contrariamente, portanto, o movimento gravitacional. Contrário à carga gravitacional que joga esses mesmos segmentos para baixo. Então o pé, a perna, a coxa, a pelve e a lombar, eles querem o quê? Fazer um movimento descendente, para baixo, certo? Então eu comecei agora a caracterizar a resistência. Importante para interpretar o exercício é caracterizar a resistência. Primeiro ponto foi. Então a resistência é essa caracterização. E agora nós vamos para o segundo ponto, Caio, que é a estabilização corporal. Como é que o corpo está estabilizado aqui? Quais são as características para estabilizar? Se eu analisar o exercício, é óbvio que como é uma ação gravitacional sobre o exercício, todo o corpo tende a cair. Todo o corpo vai se deslocar para baixo na vertical. Só que não desce por quê? Porque eu estou preso, segurando, estabilizado no espaldar. Então o corpo só não cai e não desce por isso, porque eu estou estabilizado no espaldar e a minha região de cintura escapular está apoiada no espaldar também, mas ela não fixa ao espaldar, ela se apoia ao espaldar, a região escapular. Então, se nós interpretarmos flexão metacarpo-falangiana e interfalangiana, flexão do punho, nós temos essa ação isométrica da empunhadura para manter todo o corpo estável nesse exercício. Então, tem músculos de membro superior que estão atuando ali. Exato. Da empunhadura. Alguém vai dizer, mas são músculos pequenos. Tudo bem, nós estamos fazendo uma análise do exercício, está participando. Qual é o grau de participação? Aí é outra discussão, que o grau de participação é pequena, mas está participando do exercício. Então pega também membros superiores, particularmente a musculatura da empunhadura, e pega forte. Muita gente não consegue fazer exercício porque não tem empunhadura para isso. E o ponto importante, né, João? Esses músculos estão em forma isométrica, né? Não de forma dinâmica como os outros em algum momento do exercício, né? Exatamente. Então, claro de que forma está sendo solicitada a musculatura? Isométrico, né? Isometricamente. Ali, e repito, reitero essa informação, hein? Muita gente não consegue fazer às vezes o exercício porque não tem empunhadura suficiente para suspender o corpo e ficar mantendo a suspensão do corpo por alguns segundos ali para executar o movimento. Então vejam quanto intenso é a exigência da musculatura da pegada, né? Interfalangiana, metacarpo-falangiana e do punho para manter essa posição. Cotovelo está estendido, ombro está em flexão, num alinhamento vertical. Então esses músculos não estão atuando tão forte em cotovelo e ombro, embora no ombro tem que ser observado um detalhe. Se vocês observarem bem comigo agora aqui na imagem, percebo que a cintura escapular está fixa ao espaldar, mas quando eu movimento a lombar, fixe um olhar agora a observação e análise sobre coluna vertebral. Quando eu movimento coluna vertebral e lombar, percebam que o ombro ele faz uma pequena flexão, uma pequena extensão. Ele está flexionado a 180 graus, partindo da posição anatômica, eu flexiono o ombro, estendo o cotovelo. E quando eu executo o movimento, existe uma pequena extensão do ombro em cadeia cinética fechada, porque a parte distal está fixa e é o tórax que movimenta minimamente. Vou mostrar agora aqui na imagem para a galera fixar bem isso. Então percebo que a ideia da ação gravitacional é manter o alinhamento. Manter o alinhamento do cotovelo estendido, o ombro flexionado a 90 graus. E quando eu executo o movimento, há uma pequena extensão ali de 10 a 15 graus aproximado. Estou aqui colocando aproximado. De extensão do ombro em cadeia cinética fechada. Criando então um movimento contra a gravidade dessa extensão do ombro, porque a tendência é manter a flexão de 180 graus. Tá? Então, galera, quem é que faz a extensão do ombro, né? Latíssimo do dorso, forte extensor do ombro, certo? Peitoral maior, fibras inferiores, também participa. Deltoide posterior, pelo posicionamento do ombro, acredito que não vai trabalhar muito, mas também é um extensor do ombro. Mas como eu estou em rotação aqui, não acredito muito trabalho do deltoide posterior, embora possa estar ocorrendo um pouco. E cabeça longa do tríceps braquial, também é extensora do ombro. Então essa musculatura também está atuando nesse exercício. Qual é o grau de participação, Caio? Tem que botar o eletromiógrafo. É outra discussão, vamos botar o eletromiógrafo e ver quanto que o sinal está apontando ali de exigência
por exemplo, do latíssimo do dorso para fazer aquela pequena extensão do ombro ali durante a fase ascendente do movimento, que na verdade é a fase concêntrica do movimento, é a fase ascendente do movimento. Bom, então qual é o grau de participação? É outra discussão. Provavelmente não é uma participação tão pesada também. Mas existe, diria que menor até do que da empunhadura. Exatamente. Porque ninguém fadiga fazendo esse exercício porque o latíssimo não consegue contribuir ali naquele pequeno movimento do tórax. E a empunhadura fica o exercício todo, o momento todo, né? Exatamente. Já que é só na fase concêntrica que nem tu comentaste, né? E faz o freio excêntrico, mas é uma intensidade bem menor. Mas está participando, certo? Então essa musculatura também está participando. E aqui de forma diferente, que é dinâmica em relação a pegada, né? Isso. A pegada estática, isométrica, aqui trabalho dinâmico isotônico, exatamente. Então, galera, ó, estamos dissecando a análise do exercício, né? Bom, beleza. Feito isso, o exercício é dito abdominal. Até agora não falamos do abdominal. Mas também nós estamos analisando de cima para baixo e analisando membros superiores para chegar em regiões mais inferiores do corpo. E agora vamos analisar quadril, joelho e tornozelo aqui no exercício, né? Então, se nós analisarmos o tornozelo, não há movimentação do tornozelo durante a execução do exercício. Então, não tem trabalho ali significativo no tornozelo. O joelho também não tem um movimento do joelho significativo. Eu tento manter aproximadamente os 90 graus, né? Essa flexão, talvez aqui um dos seguidores do Treino em Foco falou que no final da fase concêntrica ele tem razão nisso. Nós percebemos que a perna se mantém horizontalizada. Eu parei a imagem agora aqui para a galera perceber. No final da fase concêntrica, a perna ela fica horizontalizada. E qual é a tendência gravitacional aqui? Baixar. Então, para manter essa, por milésimos de segundos, por algum segundinho aqui, essa perna horizontalizada, dando sequência ao movimento, talvez algum trabalho do quadríceps para manter essa posição em isometria ocorra. Mas também tem um fator inércia, né? Que eu venho do movimento e aquela inércia pode manter aquela posição. Então, se o quadríceps atua para manter essa posição do joelho no final da fase ascendente, da fase concêntrica, a atuação também, de novo, extremamente baixa, mínima. Então, nós estamos aí analisando algumas situações que podem estar ocorrendo, mas a ação muscular é baixa. Bom, esse é um ponto. Então, tornozelo, joelho, analisamos. Vamos para quadril. Então, vamos fechar o nosso foco de análise agora no quadril. Então, eu chego aqui bonitão, fazer o exercício e tal, e faço uma flexão do quadril. Percebo que já inicio o exercício fazendo a flexão do quadril. Contrário à ação gravitacional, que é estender o quadril e manter o corpo alinhado com a vertical na posição de ortostase, por exemplo. Suspender o corpo, qual é a tendência do quadril? Manter alinhado com o corpo. Então, essa flexão do quadril já exige músculos que façam, obviamente, a flexão do quadril, contrariamente à ação gravitacional. Então já tem um trabalho dos flexores do quadril. E percebo que no final do movimento, e é isso que eu quero que a galera enxergue, há uma pequena extensão do quadril, não que alinhe coxa com o corpo, não há um alinhamento de membro inferior com o corpo, mas há uma pequena extensão do quadril, volta a flexionar o quadril, e aí para aquela flexão e dá continuidade no movimento em outra região. Então vamos tentar perceber bem claro isso. Galera, ó, uma flexão do quadril no início, eu estendi um pouco aqui, percebam bem, foi estendido um pouco o quadril, há uma flexão inicial do quadril e depois a continuidade do movimento é dado com coluna vertebral flexionando. A coluna lombar, tórax lombar, mas particularmente a coluna lombar, dá continuidade no movimento fazendo a flexão da coluna e aí elevando a pelve, é quando a pelve se eleva. Quando o quadril flexiona, a pelve continua onde está. Posição, né? E aí quando a coluna começa a se movimentar em flexão, aí a pelve se eleva. Então vamos tentar perceber isso de novo aqui na imagem, galera, ó. Percebam bem, aqui eu estendi um pouco o quadril, embora ele mantenha-se flexionado a 90 graus nessa posição. Eu faço um início de flexão do quadril, para-se a flexão do quadril, percebo que a pelve ainda está em contato com o espaldar aqui. E a partir daqui, a pelve se desloca. Quando a pelve se desloca, flexão da coluna tóraco-lombar, mais intenso, movimento ADM, região lombar. Né? Feito essa análise, nós temos que entender que isso é contra a gravidade, porque a gravidade quer alinhar o corpo. Então, para se fazer a flexão do quadril e a flexão da coluna lombar, é uma ação muscular forte, porque ela é contrária à gravidade. E a sobrecarga, quem está resistindo a esse movimento, por isso que é um exercício resistido, quem está resistindo ao movimento de flexão do quadril e flexão lombar da coluna vertebral é o peso de membros inferiores. E quando se faz a flexão da coluna, é o peso de membros inferiores mais pelve. Que está com mais pesado ainda. E agora, tendo um conhecimento básico e mínimo de cinesiologia,
nós começamos a analisar que músculos estão pegando ali, professores. Já analisamos músculos da empunhadura, da pegada, já analisamos aquele pequeno movimento glandular que ocorre também, que já analisamos. Há também uma estabilização da escápula para não ficar em elevação, porque a tendência é elevar a escápula. Então tem algum movimento, tem alguma ação muscular nessa região, mas a ação muscular mais forte, Caio, é a que nós estamos discutindo agora, que tem como sobrecarga membros inferiores. A resistência ao movimento, por isso o exercício resistido, membros inferiores. Segmento pé, perna, coxa e quando o abdômen... Opa, já entreguei o músculo. Não era para entregar. Corte. Não, agora vai, né? Agora foi. Erro de gravação. E quando começa a fazer a flexão da coluna vertebral, aí entra mais a pelve como sobrecarga. Fica cada vez pesado. Fica mais pesado. Então, se nós analisarmos quem é que está fazendo a flexão do quadril, conhecimento básico, cinésio. Ilio-psoas, flexor do quadril, atua dinamicamente no começo do movimento, trava em isometria, mantém aquela flexão do quadril e aí a coluna vertebral começa a se movimentar. Além do ilio-psoas, reto femoral, componente do quadríceps biarticular, que também é flexor do quadril. Ele também vai atuar. Sartório, que também é biarticular, flexor do joelho e flexor do quadril. E ele atua aqui fazendo a flexão do quadril. Então, falando desses 4 principais, poderia colocar aqui o tensor da fáscia lata, poderia colocar aqui glúteo mínimo, que também é flexor do quadril, só que o poder de atuação na flexão do quadril deles é menor. Então, vou citar os 4 principais aí, o ilio-psoas, formando o grupo ilio-psoas, o reto femoral e o sartório. Esses 4 aí, com certeza, os principais flexores do quadril, dinamicamente no começo do movimento e estaticamente na continuidade do movimento. Mantém-se em isometria e aí entra o movimento ascendente da pelve. E aí o movimento ascendente da pelve é uma flexão lombar da coluna vertebral. Quem é flexor lombar da coluna vertebral? Reto abdominal principal, né? Motor primário disparado da flexão da coluna lombar reto abdominal, assessorado por oblíquo interno e externo, que também são motores desse movimento, que também atuam fazendo a flexão lombar da coluna vertebral. A galera na live perguntou, o transverso do abdômen não está ativo? Com certeza vai estar ativo aqui, para poder fazer a estabilização. Só que o transverso do abdômen não é motor lombar, ele não produz movimentação da flexão lombar. Também, né? É aquela cinta que vai sustentar as vísceras e vai estar ativo nesse exercício, mas ele não é motor do movimento. Isso tem que ficar bem claro para a galera. Então, olhem bem, da forma que eu e o Caio estamos analisando aqui, a gente vai analisando um ponto, outro ponto, e tendo um conhecimento mínimo e básico de cinesiologia, é capaz de interpretar o exercício. Essa técnica que nós discutimos aqui, avaliamos aqui, é possível vocês fazerem em qualquer outro exercício. Analisar em qualquer outro exercício. Eu acho que o ponto principal é saber a resistência, né, João? Pro meio passo é importante. Se não sabe para onde vai a resistência, aí fica difícil saber. Não tem como começar a análise. Aí, num segundo momento, ver como é que o cara está estabilizado no exercício. Se tem músculo para estabilizar, esses normalmente vão ser músculos estabilizadores, vão trabalhar com estabilizadores. E, normalmente, isometricamente vão trabalhar também. Então, quem são esses músculos? Estão estabilizando o quê? Né? Num terceiro ponto, eu vou para as articulações dinamicamente envolvidas. Não foi o que nós analisamos? Glenomeral, que nós vimos que está dinamicamente envolvido numa ADM bem pequenininha. Depois nós vimos que que tem uma ADM grande de quadril, de coluna. E também podemos analisar as articulações estaticamente envolvidas, não tem tendência de movimento. Aqui não apresentou nenhuma tendência de movimento, não tem como discutir isso, mas em outros exercícios, nós podemos depois analisar em outras lives, em outros desafios do Instagram que vão seguir, né? A gente pode analisar a questão da tendência de movimento. Até, inclusive, eu gravei 2 exercícios, eu executando também, e vou postar ao longo dessa semana, vocês vão ter esses exercícios no meu Instagram, aonde vai ter muita articulação estaticamente envolvida, que tem tendência de movimento, tem músculo impedindo aquela tendência de movimento. É um pouco mais complexo para conseguir fazer a análise. Né? É a parte mais difícil que tem. Tá? Mas é possível de fazer. Vamos dar uma olhada nas alternativas agora, só para fechar o vídeo de hoje, a galera ver por que a alternativa A não é a correta. Pô, galera, mas eu tinha chutado a A, a A não é a correta. Pô, mas eu tinha chutado a A. Errei, então. Mas a galera também chega assim, ó, é a A. Mas por que é a A? O legal e o exercício que eu busquei fazer nessa postagem é fazer o pessoal estudar, fazer o pessoal discutir, trocar informação. Ensinar, né? Errei, de boa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Se eu acertei, será que todo o argumento que eu pensei para dizer que a questão C é a correta e C é a correta, está correto meus argumentos? Então o legal é trocar informação, é trocar a interpretação do exercício para nós crescermos juntos. Então toda a discussão e o comentário que eu fiz em cima dos comentários da galera foi esse. Quando a galera citava alternativa A, alternativa B, eu perguntava por quê?
Qual é o argumento? Qual a justificativa? E como eu disse na live, colocar só alternativa, qualquer leigo faz. Sem conhecimento nenhum de cinética, sem conhecimento nenhum de exercício, ele chuta qualquer alternativa. Pelo chutômetro, né? O chutômetro, chutar qualquer um, fecha o olho e chuta. A questão é interpretar o porquê que eu estou optando por aquela alternativa. Por que aquela alternativa eu optei? Qual é o meu argumento? Se tiver certo, show. Se tiver errado, por que estava errado? Raciocinar com isso, isso vai me fazer crescer. Então esse foi o objetivo das opções, né? Então vamos lá, opção A. Leia para nós a opção A, Caio. Flexores do quadril na veia. Reto femoral, ilipsua, sartório entre os principais para flexionar o quadril. Opa, até aí... Show de bola. É isso aí, meu velho. Tá mas certo? tá toda a opção correta? Até aí, Vamos ver, primeira frase, ó, valendo. Reto abdominal e oblíquos em isometria, fixando e estabilizando a coluna vertebral. Não está Quebrou, fixando e estabilizando a coluna. Tá dinâmico, né? Tá dinâmico. No primeiro momento, quando flexores do quadril agem para flexionar o quadril, reto abdominal está em isometria, porque os flexores do quadril, não dá para esquecer, são anteversores pélvicos, cara. E se o reto abdominal, que é retroversor pélvico, não agir, aquela pelve vai entrar em anteversão durante a flexão do quadril. E para essa pelve não entrar em anteversão durante a flexão do quadril, dá-lhe isometria no reto abdominal e oblíquos para estabilizar, porque eles são retroversores, eles são contraponto. E aí a pelve fica estabilizada. Essa é a ideia. Então precisa do reto abdominal no começo do movimento da flexão do quadril. Senão o cara vai entrar em anteversão, tilt anterior da pelve, e vai entrar em hiperlordose lombar. Né? Beleza, então a A não é porque não é o tempo todo que a coisa funciona assim. Beleza. Opção B, flexores na coluna na veia. Reto abdominal e oblíquos flexionando a coluna vertebral. Tá certo, né? Tá certo. Numa fase ali do movimento que nós vimos, tá entrando esses exercícios, né? Esses músculos, melhor dizendo. Flexores do quadril em contração isométrica, estabilizando a flexão do quadril. Numa parte até Numa sim. parte vai, Depois que flexionou o quadril, não, eles entram em isometria, estabilizam e aí o reto abdominal e oblíquos entram para flexionar a coluna vertebral. E aí entra a isometria, né? Então quem citou a alternativa A e B, ela não está totalmente errada, mas não está totalmente certa. Então parte das coisas até estão acontecendo ali. E isso que é interessante, é isso que eu queria ver, porque a galera poderia se perder mesmo nessas alternativas. Elas têm relação com o exercício, só que elas não estão completamente corretas, né? A C nós já falamos que é correta, vamos ler a D, depois a gente fecha com a C. Alternativa D, inicialmente flexão da coluna vertebral para posterior flexão do quadril. Não, é o contrário, né? Pensa bem. Exato. Então se o cara pensou, analisou esses dois pontos de movimento, ele pode até se enrolar aqui. Porque primeiro é flexão do quadril para depois da coluna, não é primeiro coluna para depois do quadril. Então eu coloquei invertido aqui a linha de análise para ver que a galera poderia, né? Se perder um pouquinho ali. Ligado, Assim, primeiro, dinamicamente reto abdominal e oblíquos com os flexores do quadril em isometria. Isso acontece no segundo momento da fase concêntrica, né? Da fase ascendente. Na sequência do movimento, abdominal e oblíquos em isometria e ilipsuas, sartório e reto femoral principais em contração dinâmica. Isso não é na sequência, isso acontece primeiro. Primeiro, então eu inverti a ordem das coisas para ver se a galera estava ligada que tem que segmentar um pouco o movimento, mas a ordem não é aquela ali. Então a questão D também não é correta. Vamos dar uma olhadinha por que a C é correta, Caio? Vamos lá. Opção C, flexão do quadril no início do movimento ascendente e posteriormente mantida em isometria para que ocorra flexão da coluna vertebral. Isso aí aconteceu. É isso aí. Portanto, flexores do quadril inicialmente dinâmicos para posterior isometria. Ordem sequencial contrária ocorrendo com os flexores da coluna vertebral. Aí ocorre o contrário agora. Exatamente. Essa é a opção. Muita gente foi na C, a maioria. Sim. Então está provando que a galera tá ligada, deu uma estudada, trocou uma informação. E até na live que tu fizesse, né, João? Eles foram na letra C também. A maioria, né? Maioria. Na live ali tava só os caras que já estavam mais certeiros. Porque a maioria... Só no alvo ali, né? Czinho, todo mundo ali. E a galera que citou A foram bem poucos daí na live, né? Mas daqui na postagem teve bastante gente que foi em A, B, inclusive em D. Então essa é a interpretação, galera. Só lembrando o seguinte, ó, por que eu boto as alternativas dessa forma? Para fazer a galera pensar. Por que as alternativas dessa forma? Fazer a galera pensar. Porque se eu perguntasse assim, ó, vou dar uma analogia, a mesma analogia que eu dei na live e é o argumento que eu uso para os meus alunos, né? Se eu perguntasse assim, ó, dando um exemplo, né? Uma situação fictícia. Qual animal mia? Aí eu coloco opções, pedra, mar, galho e gato. É o galho, né? Tá óbvio, qualquer leigo que não tem a menor noção vai chutar no gato, porque é o único que tem alguma relação com a questão. Exato. Agora, quando eu coloco opções, alternativas, como eu coloquei aqui, que tem relação com ele, mas não estão completamente corretas, a primeira coisa que os alunos me falam, tu estava na aula, sabia disso,
Ah, é pegadinha, João. Pô, João, tá fazendo pegadinha. Não é pegadinha, é fazer a galera pensar. Então vejam bem, eu pergunto assim, ó, qual animal mia? Leão, leopardo, tigre, gato. Ah, é pegadinha, tudo igual. Não é tudo igual, querido. São felinos e tal ali. O leão ruge, né? O leão mia. O leão ruge. Quem mia é o gato. Então as alternativas são postadas dessa forma para justamente fazer a galera. Pô, tudo tem relação com a pergunta. Tudo tem relação com a pergunta. Agora, o que realmente responde que músculo está pegando, professor? Para aquele exercício. Essa é a análise que a galera tem que fazer. Então, não é para dificultar, é para induzir linhas de raciocínio, de pensamento, de análise, de estudo, de troca de informação com os colegas, seja colegas acadêmicos, para quem é acadêmico, seja colegas profissionais, quem já está atuando no mercado, trocar ideia, trocar informação e crescer com isso. Esse é o objetivo dessas postagens do Instagram de desafio. E a live, quem consegue acompanhar, talvez você já tenha acompanhado algumas lives nossas com relação a isso, a live eu procuro ensinar esses raciocínios com a galera. E aqui também a gente procura, aqui nesses vídeos, no YouTube, no nosso site, também ensinar a galera, mas principalmente documentar, porque isso agora fica ad eterno, tanto no nosso canal quanto no nosso site, para a galera procurar, ver e observar o tempo todo. Isso aí. Alguma observação a mais, Aquamento? Tá tranquilo, né? Aquamento tá voltando de férias, galera. E a gente meio lento ainda. Não, tu não viu que eu cortei o cabelo, né? É isso, Aquamento. Cortou o cabelo, fez a barba aí, ó. Ficou meio lento. Mas eu tô ligado. O cara lá, ele é um pouquinho mais barbudo que tu, então se liga aí, né? Fique ligado. Tem que pegar o negócio lá. Então tá, galera. Valeu, um abraço, até mais.